E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou estar respondendo perguntas que vocês me fizeram tanto nos comentários aqui no YouTube quanto na caixinha de perguntas no Instagram e no direct também. Vamos lá começar? Então aqui estão as perguntas, vou começar a ler e a responder, vamos lá. Eu separei as que o pessoal mais faz, né? As perguntas que mais me fazem. E as que eu achei mais relevante também para estar colocando em um vídeo. Vamos lá. A dona Benedita quer saber se é verdade que os indianos têm bimba de gato. Mulher, dona Benedita, mulher, ó. Amiga, se eu tivesse vindo dar um rabo, fazer programa, se eu tivesse vindo pra cá com objetivos profissionais, putaiais, eu daria aí pra ter uma ideia, né? 8 anos putaiando, já ia ter, daria pra ter uma ideia do tamanho, da generosidade, do tamanho, do objeto de trabalho, da clientela. Então, não é o caso. As pessoas, umas dizem, já participei de grupos, né? As pessoas comentam sobre isso, eu acho super desnecessário, mas enfim, né? Se achamos feio quando homens se reúnem para falar sobre intimidade com mulher, também é feio falar sobre intimidade com homem. Eu acho que não tem diferença aí, não. Mas eu realmente não sei, mas eu responderia se eu tivesse vindo dar o rabo. Aí é umas rúpias. Vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta. Desculpa perguntar, mas a curiosidade é grande demais. Fico sem jeito de fazer essa pergunta, mas eu vou perguntar mesmo assim, não me leve a mal. É uma coisa que vai acontecer com todos nós um dia. Se você morrer na Índia, como seria? Então, se eu batesse as botas enquanto eu estivesse na Índia, eu iria seguir os rituais locais. Eu iria ser cremada, eu iria ser lavada cremada. E por fim, ter as ossadas jogadas no... E por fim, última parada, fundo do rio Ganges, né? A ossada, o pó, o que for. Se eu bater as botas aqui na Índia, é assim que vai ser. Vamos lá, terceira pergunta. Os que eu não falar nome é porque não tinha nome, né? A Jussara quer saber... Essa certeza veio do Instagram. Essa veio do Instagram, porque eu, sem querer, escapei isso lá no Instagram. Por que você tinha medo de escovar os dentes? Eu vou falar isso aqui agora. Ó, parece loucura. Eu acho assim. Eu acho que todos nós, seres humanos, nós temos uma noia, uma loucura, um segredo que a gente esconde as 7 chaves, que a gente não conta pra ninguém, por medo de achar que a gente tá ficando abilolado, mas isso é desde pequena. O medo em si não é de escovar os dentes. Eu ia falar, não o medo em si é da escova de dente, mas a gente escova os dentes com o que se não for com a escova? Então o medo é de escovar os dentes. Só que a escova, é uma fobia que eu tô tratando, né? Vamos supor que eu tô com 50% desse medo cortado, né? Sim, vocês veem meus dentes assim, ai que sorriso lindo. Eu sempre morri de medo de escovar os dentes, mas não significa que eu não escovava os dentes. Era um momento de tortura ali no dia a dia, né? Era uma coisa que eu não gosto. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que ela tem medo de feijão. Ela tem medo de feijão. A bichinha sofre, né? Porque feijão, né? A gente precisa comer feijão, né? Come lentilha, como o caldo do feijão, a papa, a sopa, enfim. É uma luta, ela tem medo de feijão. Tem outra que tem medo de ralo. De ralo, ela tem fobia. Então, acho que todo mundo tem uma fobiazinha assim. Eu tô contando isso aqui, mas eu tô um pouquinho desconfortável, porque é uma coisa que não vai entrar na cabeça das pessoas, né? Só entrou na minha cabeça que a menina tem medo de feijão, porque, enfim, né? Eu tenho medo disso daqui também, de escova de dente. É uma coisa que eu tenho ódio. Eu não gosto, eu tenho ranço, eu tenho nojo. Se eu for, uma vez a minha irmã foi pra casa nova dela, e ela tava me mostrando a casa, mostrou a cozinha, mostrou o banheiro, e
Por último, ela mostrou o banheiro porque eu tive que desligar, né? Tive que desligar na cara dela. Ela me mostrou a casa inteira. Quando foi a parte do banheiro, a escova dela, a escova de dente dela, junto com a do marido, tava em cima da pia. Uma pia tão linda de mármore. É casa nova, não tinha caixinha ainda pra guardar, e tava lá. Eu tive que desligar, porque ela ficou, porque tem um sabonete em cima, tem umas coisas que ela queria mostrar aí. Enfim, ela também não sabia, muita gente não sabe, e é isso, é fobia, é uma coisa assim que não dá pra explicar muito, né? Inclusive foi uma coisa que foi conversada com o meu marido, quando eu vim pra cá, eu falei pra ele, eu não gosto disso, você vai me ver virar um bicho se você vir escovar os dentes perto de mim. Ou colocar a sua escova perto de mim, ou perto da minha, ou eu não coloco a minha junto das escovas de outras pessoas. Pode parecer frescura, mas não é. É uma coisa, enfim, uma coisa minha, eu não gosto de escova de dente. Não gosto, tenho medo. Só que tá diminuindo, enfim, vamos lá. Uma pessoa do meu passado até me perguntou se era devido, porque eu escovava os dentes com sabão, né, devido à pobreza, a pobreza no Nordeste brasileiro é real, não como antes quando eu era pequena, é pobreza disso aí, cara, de você comer uma farinha, de você ir caçar tanajura no meio da rua para fritar e comer. A pobreza é extrema, ainda é, eu sei que tem, mas devido a fatos históricos, muitos problemas, enfim, mas na minha época, quando eu era pequena, era da pedra lascada mesmo, de tripa, entranha bovina ser luxo num final de semana. Eu não tô. Mas eu acho que não é devido por causa disso, não. Eu até preferi escovar os dentes com sabão, porque eu não gosto de sabor de menta, nem hortelã, não gosto. E tô tratando, né, tem uns molhos aqui na Índia que eles chamam de chutney, né, que é com hortelã, que eu tô até começando a gostar, inclusive aquele pani puri, aquela coisinha, aquela bolinha. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Qual a sua idade e a idade do meu marido? Eu tenho 30 anos, eu fiz 30 anos em dezembro, e o meu marido fez 36. Eu sou de 94, ele é de 89. Próxima pergunta. Qual a comida mais estranha que você comeu aí na Índia? Gente, eu sinceramente, eu não imaginava que se comia daquele jeito. Não, eu até comentei com meu marido, não se come isso, não deveria se comer isso em canto nenhum, né? Pimentão torrado, fritar lá um monte de pimentão. Eu gosto de pimentão, mas pimentão é indigesto. A gente passa mal se eu comer muito pimentão. Eu achei muito estranho, muito estranho. Você fazer lá, pegar o chapati, o pão indiano, né, e melar no pimentão praticamente se desmanchando. Mas se bem que a minha sogra, ela faz assim, ela recheia o pimentão e as pessoas vão comendo o que estão dentro. Mas eu sei que eu vejo eles comendo pimentão também, eu achei muito estranho isso. Eu não como não, não tem condição não de comer isso não. Passo mal, pimentão é indigesto. Vamos lá, próxima pergunta. Por que você não colocou nomes indianos nos seus filhos? Foi de boa aí com a família? É porque eu não coloquei nomes indianos. A questão de nomes, pessoal, aqui na Índia, depende da letra. Não é nem tanto da origem. Eu preferia ter colocado nomes indianos nos meus filhos. Só que o nome que eu gosto é Arman, Rahul, Ravi. São nomes assim que eu acho bonito. Mas não saíram essas letras. Saíram D, que é Davi. Por mim eu colocaria o nome do meu sogro, que começa com a letra D. Só que as pessoas não têm esse costume aqui. E minha sogra falou que era o nome de velho. E amaram Davi. Eles chamam de David, né? Que é Davi e Davi em inglês. E aqui na Índia tem muito Davi, viu? David, no caso. Davi foi porque foi português. E eu que escolhi. O do Maicon já foi o meu marido que escolheu, né? Eu escolhi o primeiro, ele escolheu o nome do segundo. O Maicon não foi eu que escolhi. Aí ele já botou na versão em inglês, como se escreve, né? Que é Michael. O nome dele não é Michael, se escreve Michael, mas se fala Michael. Foi meu marido que escolheu. Por mim eu teria colocado o nome. Também não foi uma boa letra, né? Mas daria aí para fazer uma homenagem
a Krishna colocando de Madhav, ou fazer uma homenagem a Shiva colocando de Mahadev ou Mahadev, mas enfim, ficou... Até sugeri um nome indiano, sugeri Mohit, mas não gostaram, disseram que era nome de velho, enfim, né? Falei Mukesh, né? Vai, lei da atração, né? Mukesh Ambani, né? O Zambani lá, o bilionário lá. Mas enfim, Michael, já não foi eu que escolhi, mas ficou bom, porque depois eu gostei por causa do... Porque Michael e Miguel é a mesma coisa, vocês sabem disso, né? Michael, Miguel, Michael, Misael, até Michele, todos esses nomes têm o mesmo significado, que é do Arcanjo Miguel. Eu sou muito devota, eu sou marcada com o selo de Arcanjo Miguel também. Vamos lá. Você já brigou com a sua sogra? Se eu já briguei com a minha sogra. Então, não foi bem uma briga, porque a minha sogra, ela não é de briga. A minha sogra não é de briga. E aquele ditado é o mais certo do mundo. Quando um não quer, dois não brigam. Ela não é de briga. Como ela não quis, né, entrar na minha pilha, que eu fiquei com raiva, porque ela passa muito a mão na cabeça de criança. E eles, e todo mundo aqui em casa, todo mundo assim, meu sogro e a minha sogra, eu nem sei se eu deveria falar isso aqui, né, eles são contra que bata nas crianças. Eu não vou bater, né, mas eu acho que uma tapa, uma chinelada, uma coisinha assim, não... Enfim. Às vezes o criança tira a pessoa do sério, viu? E uma chineladinha aqui, uma chineladinha ali, eu sinceramente, enfim. E eles são contra. E uma vez eu puxei o meu filho, Davi, com toda a ignorância do mundo do braço dela e bati a porta do quarto. Aí isso tudo na frente da minha cunhada. Minha cunhada viu e falou pro meu marido, olha, pede pra ela pedir desculpa. Pede pra ela pedir desculpa porque ela tá errada. Aí meu marido... Aí foi a primeira vez que eu pedi desculpa pra minha sogra. E a única, né? Porque essa foi a única vez que eu endoidei. Eu peguei, fui no pé dela, morta de vergonha. Porque depois que a raiva passa, a gente diz, ai, nossa, eu tava errada, que grosseria da minha parte. Fui lá, peguei no pé dela e pronto. Não é chegar e falar, igual mostrou na novela, viu? A Camila pegando lá no pé da Dadi. Enfim, peguei no pé dela e pronto. Mas meu marido não brigou comigo. Ninguém ficou indiferente comigo por causa disso. Tá aí uma coisa que eu gosto na Índia, vou falar melhor no próximo vídeo, é que eles não se metem na treta alheia. Tipo, foi praticamente uma treta minha com a minha sogra. Então meu marido diz, se for uma coisa séria, você puxou o menino do braço dela, ela tava brincando, ela tava feliz, ela ficou sem jeito, você tem que pedir desculpa sim, você tem que pedir desculpa. Mas ele não falou brigando, nem nada não, fui lá pedir desculpa e tudo bem. Eles não se metem. A mesma coisa, uma vez que eu tretei um pouquinho assim com a cunhada e também ninguém se mete, minha sogra não se mete, não fica de cara feia, não se mete, é uma coisa assim que tem que resolver entre as duas pessoas. E eu fechei aqui como se tivesse acabado. Vamos lá, para a próxima pergunta. A minha sogra não é de briga, ela é uma pessoa super tranquila, sabe uma das poucas certezas que, assim, que eu tenho da vida, poucas pessoas que eu sei assim, a minha sogra é uma pessoa boa. Ela não é uma pessoa ruim, não. Tem pessoas que me adoram, que eu sei que não é boa pessoa. Eu não vou dizer que é boa pessoa só porque gosta de mim. Eu sei que é uma... Então, vamos lá. Resume aí a sua rotina na Índia. O que faz o dia todo? Acho que eu piraria. Porcaria. A minha rotina é comer, dormir, cagar, correr atrás dos meninos. Tem um balde ali cheio de roupa lá. Às vezes eu lavava roupa todo dia, só que eu tenho que planejar outras coisas e eu digo, não, eu vou lavar roupa uma vez na semana ou 2 vezes na semana. É isso, eu lavo a louça. Bom, vamos supor, hoje acordei, troquei de roupa, tomei banho, troquei de roupa no menino, escovei os dentes, fui tomar café, fui dar comida pro menino. O meu filho Davi, ele estuda, só que quem cuida do Davi é o meu marido. Aqui na Índia é assim, não é só a mulher que cuida dos filhos, não. Isso é dever do pai e da mãe. Então, eu nunca acordei cedo para ir colocar o Davi para a escola. Isso aí é dever do meu marido. Ele que acorda cedo, dá banho no Davi,
a minha sogra dá café e ele coloca lá na frente para esperar o ônibus escolar passar. Eu não faço quase nada, gente, essa aqui é a verdade. A ocupação maior minha é ficar correndo atrás do Michael, porque a minha sogra, ela faz quase tudo em casa, ela faz questão, minha sogra é uma mulher saudável, uma mulher forte, o espírito dela é mais jovem do que o meu. Eu tenho várias personalidades, né? Hoje eu tô parecendo uma senhora, né? Hoje eu tô com vontade de parecer senhora. Eu digo, poxa, logo hoje que eu vou gravar um vídeo, tô aqui parecendo uma senhora. Pois é. Próxima, minha rotina. Deu pra entender a minha rotina? Eu querendo pular para as próximas perguntas, mas eu acho que deu pra entender sim. Qual é a sua religião? Eita, que assunto polêmico. Qual é a sua religião? Ou qual era a sua religião? Fale se você se converteu aí ou aceitam a sua. Então, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu não tenho religião nenhuma. Eu já nasci com isso, que eu não preciso disso, eu não preciso de religião. Eu respeito todas e sigo o que me convém de cada uma. Eu tenho propósito no Salmo 23, eu tenho recitado umas suratas do Alcorão durante o Ramadã, porque a energia estava forte. Eu amo os mantras, eu amo a Umbanda, eu amo os orixás, eu amo os santos, eu amo tudo e todos. Graças a Deus. E sobre eles respeitarem, os hindus respeitam sim a religião alheia, porque no hinduísmo não há conversão. Então você pode ficar à vontade para ser amigo, para falar da sua religião, que eles vão escutar e eles vão rir. E eles vão, porque eles são convictos da fé deles, porque foi a primeira religião, né? O hinduísmo surgiu quando isso tudo aqui era mato. É a religião mais antiga do mundo, com as escrituras sagradas mais antigas do mundo, que são as escrituras sagradas dos Vedas. Depois que vieram outras, como o judaísmo, o cristianismo, o islã, as outras, mas quando no encantado mundo da religião, quando não era nada, foi o hinduísmo que chegou. É a religião mais antiga do mundo, com suas escrituras todas preservadas. Tentaram banir a Índia do mapa, levando toda a sua comida, mataram muita gente de fome aqui. Mas o homem não decide nada, né? Deus é Deus. Então aí, os indianos, os hindus, terceira religião maior do mundo, com suas escrituras preservadas e vida que segue, cada um com a sua. O que o seu marido faz da vida? Próxima pergunta. O que meu marido faz da vida? Ele é agricultor. Tem um vídeo aqui no canal de eu mostrando as terras, as plantações de arroz, onde é o arroz, onde é o trigo, onde é o pau, quem manda é o pau. Só que assistiu esse vídeo vai entender essa resenha aqui agora. Tem um vídeo aí, eu acho que é o trabalho do meu marido, uma coisa assim. Eu com o chapéu lá, com o chapéu do emoji, de emoji, enfim. Tem um vídeo mostrando. Vai lá ver que tá bem bonzinho e não é grande não. Qual foi a sua primeira, próxima pergunta. Qual foi a sua primeira impressão em relação a esse monte de pano? As roupas, parênteses, roupas. Pergunto por que aqui usamos shortinho e na Índia é tudo diferente. Eu nunca usei shortinho na minha vida. Nunca gostei desse tipo de roupa. As pessoas pensavam que eu era evangélica. Até parece que eu tô lendo a resposta, né? Então, eu não... eu tô lendo só a pergunta. Eu era querendo pular pra... olhando a próxima pergunta. Aí a gente não se concentra na resposta, né? Enfim, eu nunca usei esse tipo de roupa, nunca gostei. Quem me conhece sabe que o meu estilo sempre foi andar coberta. Quando eu nem tenho seios grandes, mas quando eu tava ficando mocinha, lá com meus 13, 14 anos, começou a aparecer uns botão, limãozinho, eu morria de vergonha. Usava roupa, foléu, eu tinha pavor daquilo tudo, aquilo de estar, sabe, me mostrando. Sempre usei roupa larga, eu era magra, né? Até hoje eu vou continuar usando roupa larga, mesmo estando mais forte, porque é o que eu gosto. Eu não gosto desse tipo de roupa, eu não gosto de mostrar as minhas pernas. E as pessoas falavam que as minhas pernas eram muito
muito bonitas, viu? As minhas pernas sempre foram muito elogiadas, minhas pernas, barriga. Eu só não tenho, eu tenho o cu batido, né? Como o povo fala assim, quadril largo, cu batido. Mas é isso, eu nunca fui de usar esse tipo de roupa não, então aqui eu adoro as roupas indianas, eu sempre gostei de usar vestidão, com manga, nem de blusinha, de alcinha, nem de roupa colada, nunca gostei. E olha que eu não fui forte a vida inteira não, viu? Nem de calça jeans eu gosto, minha gente, eu usava calça, aquelas calças foléu, usei muito saruel, aquela folosada, né, jeans, na época que era moda. Então aqui virou o paraíso pra mim, porque eu amo as roupas daqui. Vestidinho com leg, toda coberta, como eu sempre gostei de estar. Você virou vegetariana? Não, a minha família também não é vegetariana aqui na Índia. Não somos vegetarianos, porém não comemos carne todo dia. Carne é carneiro, frango, peixe, ovos. Ovo eu como quase todo dia, porque tem que ter sustância. Fala pra gente o que melhorou e piorou na sua vida depois que foi morar na Índia. Sempre tem as áreas que sofrem impactos, tanto positivos quanto negativos. Então, ainda bem, graças a Deus, que foi mais impactos assim positivos do que negativos, né? Eu acho que pelo vídeo do álbum do meu casamento dá pra ver que melhorou, né? Eu olho aquelas fotos, eu evito, né? Eu evito. Mas e vendo hoje é uma diferença muito grande. Só que assim, claro que tem impacto negativo também. Um deles é a falta de liberdade, vamos dizer assim. Se eu quiser ir na cidade, meu marido tem que estar disponível para me levar lá de carro. Não quer que eu ande de ônibus, eu poderia ir de moto. Ele queria comprar uma moto para mim, mas eu tenho medo. Eu não sei andar nem de bicicleta. Mas eu tenho medo. Se eu tivesse moto, uma bis, as indianas aqui na Índia, elas andam de bis quando elas querem sair. Estaria tudo bem, né? Mas eu não sei. Então, tem essa dependência. Quero ir no centro, tem que pedir. Quero a falta de liberdade. E é uma liberdade que tem e não tem. Porque antes eu também não tinha. Qual é a liberdade que tem um CLT? Não tem, vive pro trabalho, vai de manhã, pega o ônibus cheio, 2 horas, 1 hora e meia para chegar no trabalho, chega lá já morrendo de cansado. Enfim, mas assim, eu imagino que se eu pudesse assim sair, né? E a gente tem que ficar mais em casa também, né? Tem os deveres. Eu creio que no futuro, quando os meninos estiverem maiorzinhos assim, tenha mais liberdade para sair aqui a mulher fica mais dentro de casa, só pode sair com uma emergência, não pode sair a hora que quer. Às vezes eu nem quero sair, pinto o compromisso, vamos lá na cidade. Vamos lá na cidade e acabou o leite do menino, vamos lá, que a gente vai na distribuidora comprar para ter desconto. Às vezes eu nem quero sair, eu digo, não, mas eu vou, tá tão boazinho aqui deitado, olhando a vida do povo na internet, mas eu vou porque, né, faz tempo que eu não saio e também não pode se acostumar, né, tá sempre dentro de casa porque a pessoa a mente da pessoa endoida. Então é isso, se eu estivesse no Brasil com uma vida assim mais ou menos, que tem na Índia, seria melhor, né, poderia... A página Barangas de Sari era sua? Ó, deve ter uns 4 anos que as pessoas me perguntam isso. Essa página foi muito polêmica, Barangas de Sari, mas não. A página Barangas de Sari não era minha, mas era de uma grande amiga minha, que até hoje é amiga minha. E eu falei para uma pessoa muito popular, né, nesse nicho, que a página era minha. Vou confessar, a página é minha. Porque eu queria fazer um teste. Oxe, menino. Não deu. 24 horas pros grupos, tá cheio. Apliquem isso na vida de vocês também, viu? Foi igual a Anitta fez com a Jojo Todinho, né? Inventou um monte de mentira para cada amigo. Pra Jojo Todinho, ela falou que tava grávida. A fofoca que papocasse na página de Léo Dias era a traíra. E que foi a fofoca que ela contou pra Jojo Todinho, que foi que tava grávida. Foi a mentirinha que estourou. Eu fiz isso pra saber, né? Porque nesse meio só tem, enfim, NASA.
Você é muito boa, dá gosto de te assistir. Por que não fez vídeos antes? Justamente por causa de polêmicas, né? Antes eu caí na besteira de falar sobre relacionamentos e isso dá muita treta, dá muita confusão, não dá certo. Então eu... as mesmas, né? Então, esse perfil meu no Instagram já é o terceiro. As pessoas denunciavam, eu também não sabia como resgatar, enfim, quase que eu perco esse também, né? Fiz aquela marmotagem de tirar foto com um documento na mão, com um código e um documento na mão para mandar lá para a central do Instagram para eles liberarem minha conta, porque o pessoal denuncia com força, é aquela coisa, né? É muito difícil de você ter amizade com mulher. Então, para quem estiver chegando agora nesse nicho, tenham cuidado aí nesse nicho de índio, porque eu já vi duas amicíssimas inseparáveis lá até hoje, que uma rasga a outra, viu? Uma rasga a outra, uma fala da religião da outra, gosto dela, mas o Senhor abomina não sei o quê. Aí começa assim e vai assim, ó, igual um pedacinho de carne numa batedora. Essas mulheres, elas destrincham umas às outras nesses grupos, é por isso que muitas não me querem nos grupos, porque eu falo mesmo, eu não sou falsa, eu não sou falciane. Se for para acabar com um grupo, eu acabo com um grupo, então é bom que não me queiram em grupo mesmo, não. Por causa disso, por causa de questão de relacionamento, eu falava de relacionamento, eu arrumava muita briga. Não é que eu tô fazendo vídeo agora, eu sempre fiz vídeo, só que eu apagava, eu saía, eu ficava, sabe? Mas o mais importante é que eu nunca deitei e continuo com a mesma opinião, porque é uma querendo ser melhor do que a outra. É uma querendo que, ai, o meu indiano tem mais grana, ai, o meu tem grana, ai, o meu faz isso, ai, conheceu pela internet, tinha tudo para dar errado, não sei o que, não sei o que. Comentários desnecessários, porque é perigoso conhecer um homem pela internet? É, mas pessoalmente também é. Sabe por quê? É só se basear em fatos da vida real que aconteceu, o cara ser casado. O cara ser casado aqui na Índia. E arrumar uma mulher na Europa, nos Estados Unidos, enfim, uma companhia para ele, um escoro, vai economizar dinheiro, é perigoso também. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, acho que não vai dar para estender muito. Não funciona dar tchau aqui nesse canal. Então é isso, eu começo a falar desse assunto, acho que até meu semblante até muda. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até o final, curtiu, compartilhou, comenta bastante, comenta bem muito aí para me ajudar, para engajar esse negócio aí. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.